Sou professora Sônia Meire, uma mulher trabalhadora como você que está nos vendo e nos ouvindo neste momento. Quero iniciar dizendo que nós estamos passando uma situação muito difícil nesse país. Milhares de pessoas foram às ruas hoje reivindicar o Fora Temer. E este programa também nós queremos nos solidarizar às lutas das ruas, às vozes que ecoam contra um governo golpista. Nossa candidatura, ela tem a força das mulheres que trabalham, das empregadas domésticas, das margaridas, dos terceirizados e terceirizadas que estão, inclusive, com seus salários sem receber em Aracaju. É a força que vem também da luta dos petroleiros que estão correndo risco de desemprego porque a Petrobras está sendo vendida em Aracaju. É a força dos artistas, é a força da juventude negra que está na periferia de Aracaju. E esta candidatura vai estar à sua disposição para dar voz àquilo que no dia a dia você não tem condições de colocar. Em primeiro lugar, nenhuma subserviência à Câmara de Vereadores. Nós temos, inclusive, candidaturas da esquerda, agora nessas eleições, porque nós pretendemos que a Câmara de Vereadores ela seja completamente renovada. E qual vai ser a nossa política? Nós não queremos fazer nenhum acordo por cima com a Câmara de Vereadores, negociar no varejo a aprovação de projetos, porque nós vamos fazer a gestão com você, por meio dos conselhos populares, organizado em todos os bairros de Aracaju, para que, de fato, essa demanda chegue até a Câmara e você é que vai conosco fazer a defesa desse projeto na Câmara de Vereadores. Portanto, a nossa política é de devolver a cidade para as mãos da classe trabalhadora e não a negociação por cima com vereadores, nem com os empresários, os que ganham muito, apesar de serem a minoria na população, mas são os que retêm a maior quantidade de riqueza e que, inclusive, levam os seus projetos para que a Câmara de Vereadores aprove, porque também são eleitos com os recursos desses grandes empresários. A nossa política é de respeitar que o Poder Executivo tem que respeitar a população, a classe trabalhadora. Porque nós não admitimos, inclusive a Câmara de Vereadores atual teve sérios escândalos que já foram denunciados e nada aconteceu até agora. Nós exigimos, inclusive, publicamente, que os vereadores sejam punidos, que este processo ele chegue até o fim e seja explicitado quem são os vereadores que, inclusive, vêm desviando recursos da Câmara de Vereadores. E os vereadores que votam contra a população, pelo aumento do transporte público, e na gestão, inclusive, tanto do João Alves quanto na gestão de Edivaldo Nogueira, nós tivemos muitos aumentos de transporte. Nós acreditamos que essa autonomia ela tem que ser exatamente dada pela população, pela classe trabalhadora. Nós reivindicamos, inclusive, que tudo seja apurado, porque é uma prática comum de governos anteriores e do governo atual. Por que que os vereadores que desviaram recursos ainda não foi completamente apurado e punido? Então, nós exigimos e nós queremos administrar essa cidade, fazer a gestão com a população, com a classe trabalhadora, exigindo que essa classe seja respeitada. Nós não podemos, no processo de eleição, não denunciar e não exigir que a punição e a devolução aos cofres públicos. Nós vivemos numa cidade que pode ser vista como duas cidades. O bairro que eu moro tem uma parte pavimentada com saneamento e tem outra parte sem saneamento, onde as crianças brincam com o esgoto a céu aberto. É assim no bairro onde eu moro, que é o bairro da Coroa do Meio, é assim no bairro Santa Maria, onde não tem a mínima condição de saneamento, é assim no Coqueiral, e assim, tantos outros bairros de Aracaju. Quase 70% da população, segundo dados de estudiosos, quando se fez a discussão do próprio plano diretor, que nunca foi assinado e aprovado, não tem saneamento básico. Porque a cidade, ela está sendo colocada, vem durante anos, sendo colocada nas mãos das grandes construtoras, dos grandes empresários que determinam, inclusive, a forma e o modo onde os mais pobres, onde a classe trabalhadora e qual a situação onde ela deve ficar e qual a condição que ela deve estar. A questão da moradia, que tem a ver com saneamento, ela é gravíssima, porque a maior parte da população que não tem acesso à moradia, quando ela tem acesso, ela inclusive fica sujeita a morar em lugares que foram aterrados com aterros mal feitos, inclusive com problemas sérios ambientais,
e que lhe traz sérias consequências para também a sua condição de vida. Ora, João, as construtoras sempre ganharam muito dinheiro em Aracaju. E o que você está propondo é fazer a parceria público-privada, como os demais candidatos têm proposto, para exatamente levar mais dinheiro da prefeitura para as grandes construtoras. O que nós defendemos é que a construção em Aracaju não pode ficar na mão das construtoras da habitação. Habitação, moradia é direito e ela tem que ser prioridade num governo popular voltado para a classe trabalhadora. E tem sim como você construir. Basta você cobrar impostos de quem exatamente nos explora e não paga os impostos devidos, que são os grandes empresários, porque os governos anteriores vêm, inclusive, anistiando, não cobrando os impostos devidos. Basta você suspender juro e amortização da dívida, que todos os governos anteriores e atual leva milhões dos nossos recursos para pagar juro e amortização da dívida, para que você tenha dinheiro em caixa e, de fato, fazer a moradia. A construção, a moradia é uma questão, ela tem uma função social. As capitais brasileiras, ela tem estado nas mãos das grandes construtoras, de grandes empresários, da construção civil, de empresários do transporte e de empresários de empresas coletoras de lixo. Então, nós defendemos, sim, que a construção civil, as casas, a moradia para a classe trabalhadora, deva ser construída pelos próprios trabalhadores para gerar renda para eles. Inclusive, decidida por eles qual é o local, para, inclusive, não desmatar, como vem acontecendo em Aracaju, para especulação imobiliária. O que nós não defendemos é o recurso público para garantir a especulação imobiliária, para os que têm dinheiro, inclusive, para adquirir o imóvel, deixando os trabalhadores que, de fato, não têm esta condição, não ter a sua casa para morar. É preciso, sim, ter política pública de moradia, sob controle da classe trabalhadora, com a fiscalização, inclusive, das obras que são feitas para especulação em áreas que afetam todos nós que moramos em Aracaju. Nós temos situações de alagamento em Aracaju, quando chove muito. Né? Não é só no bairro da periferia. Nós temos empresas que retiram, inclusive, de forma errada, barro e areia dos morros e acaba com as matas ciliares. Então, nós temos que ter uma política integrada. Não há, de fato, uma política de saúde pública, porque a droga, que hoje, inclusive, tem afetado muito a classe trabalhadora, independente das classes sociais, mas mais a classe trabalhadora e os filhos da classe trabalhadora, os mais pobres, que é o próprio uso do crack, não é uma questão de polícia, não é uma questão de encarceramento, é uma questão de saúde pública. A questão das drogas não é uma questão que se resolve com uma resposta moral, muito menos com a polícia nem com o encarceramento. O problema do uso das drogas é um problema de saúde pública e, para isso, nós precisamos defender a saúde pública, a ampliação destes serviços, centros de apoio e de tratamento às pessoas que são usuárias de droga, concursos públicos para profissionais de várias áreas, para que possa, de fato, atender a família integralmente, fortalecimento do Sistema Único de Saúde, do programa, inclusive dos NASF, no Núcleo de Apoio à Saúde Familiar, que encontra completamente desestruturado, valorização dos profissionais e a contratação que hoje existe, suspender os contratos e incorporar os profissionais no serviço público de saúde. Como a nossa candidatura incomoda, como aquilo que nós defendemos incomoda. Nós fomos a única candidata que sofreu interferência no seu processo de fala em uma das perguntas. Aqui hoje você ouviu e assistiu 2 projetos. Um projeto que está voltado aos interesses dos grandes empresários, dos que já lucram com o nosso trabalho, e o outro projeto, que é o projeto para ser construído com você, trabalhador e trabalhadora, tomando Aracaju para suas próprias mãos. Definido aqui pelo candidato Valadares Filho, que defendeu o golpe, voltou no golpe, quanto o PT e o PCdoB se aliam a partir dos seus interesses. O que nós dissemos e o que está no nosso programa é que eles não vão conseguir defender esse projeto até o fim. Porque esse projeto que está sendo defendido por quem defende a parceria público-privada, as terceirizações, a redução dos direitos dos trabalhadores, é o projeto que não vai defender a auditoria da dívida pública no município de Aracaju, é o projeto que não está comprometido com
a cobrança dos impostos, mas sim com a isenção dos grandes, dos que lucram, inclusive de empresas de saúde, de cooperativas de saúde privadas, como já ocorreu na gestão de Edivaldo Nogueira. O projeto que nós defendemos é um projeto que ele tem um pé pautado na auditoria para recuperar os recursos e garantir que essa gestão esteja nas suas mãos. Portanto, Aracaju nunca teve uma mulher prefeita. É o momento da população aracajuana, da classe trabalhadora, se reunir para poder votar numa mulher prefeita. Professora Sônia Meire 50 e os candidatos da frente de esquerda. No entanto, nós não queremos só chamar você para votar. Nós queremos chamar você para continuar nas lutas todos os dias, por eleições gerais, por greve geral dos trabalhadores, para que nós possamos, aqui em Sergipe, continuar na luta